tanto em campanha na TV quanto no digital, é inegável que a presença de vocês é muito descontraída. Como que foi essa construção de linguagem tão atual e criativa? Você acha que a gente consegue adaptar isso para a realidade de um negócio menor? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um segredo aqui que é o seguinte: marca que tem pouco dinheiro tem que ser muito criativa. Ela não pode se dar o luxo de depender só da mídia para poder chegar até as pessoas. Haja visto aí os influenciadores todos que de uma hora para outra de repente estouram. E muitas vezes eles estouram sem querer, mas muitos deles estouram quase que de forma planejada. Você nunca sabe quando vai acontecer, mas existe uma ciência por trás do assunto, né? Mas eu tenho um exemplo agora recente bem interessante de uma campanha que a gente chama de Big Bullying, né? Uma campanha que teve 2 etapas. A primeira etapa era uma que a gente colocava o Whopper, que é o nosso carro-chefe, comparando com o Big Pi, e aí tinha uma censura ali. E eu diria que, assim, a gente trabalha com uma ciência em 2 frentes, né? Primeiro é a criatividade. A gente acredita que a criatividade, ela é, sim, a melhor forma da gente conseguir alçar voos maiores e principalmente colocar a marca dentro da cultura, né? Fazer com que as pessoas falem sobre a marca, falem sobre aquilo que a marca está desenvolvendo. E para isso a gente precisa conseguir impactar de forma muito simples e contundente, né, através os nossos consumidores por meio de comunicação. Tem uma coisa que eu acho que é muito poderosa na comunicação do BK e na forma com que ele se porta, que tem a ver com uma palavrinha mágica, que é consistência. E consistência tem a ver, quando você olha marcas, tem muito a ver com pessoas também, né? As pessoas mudam ao longo dos anos, as marcas mudam ao longo dos anos, mas a essência é aquilo que tem que permanecer, porque quando a essência muda, a gente deixa de acreditar naquilo, ou a gente se confunde. Ué, mas fulano não era daquele jeito, agora mudou? Puxa, que estranho, me parece que aquilo não tem a ver com ele, né? Acho que com a marca é a mesma coisa. E principalmente quando a gente está falando de uma relação que não é uma relação interpessoal, né? A relação entre uma pessoa e uma marca, e uma empresa, ser consistente é ainda mais importante. Então, a gente já sabendo disso, a gente sabe que as provocações que a gente vai fazer é com o maior player aí do mercado, né? O maior restaurante de fast food, e por consequência a gente costuma ter ótimos resultados, principalmente de visibilidade, que depois, consequentemente, converte em vendas. Porque, de novo, estamos falando de um negócio de recorrência, né? Um negócio onde quanto mais as pessoas veem, maior é a rentabilidade daquele consumidor para a gente. Então, quanto mais vezes eu for lembrado por aquele consumidor, maior é a chance dele considerar ir no meu restaurante e acabar indo lá comprar um hambúrguer. Então, quando eu provoco o concorrente, eu não falo somente com a minha base, eu falo também com a base de audiência dele, bem ou mal, vai lembrar de mim. Inclusive, a gente fez a campanha no ano passado do Quem Lacra Não Lucra, justamente para provocar aquelas pessoas que, quando a gente faz uma campanha falando de diversidade, pró-LGBT, muitos homofóbicos vão lá e colocam, perdeu um cliente BK, hashtag Quem Lacra Não Lucra, como se a gente estivesse lacrando e eles estivessem deixando de consumir no nosso produto. A gente não quer esse tipo de consumidor no BK, porque eles não estão de acordo com o nosso propósito. E aí as pessoas, obviamente, acharam que a gente estava comparando com o principal sanduíche ali do concorrente. Depois a gente acabou revelando que a gente não estava zoando o concorrente, a gente estava zoando o nosso próprio Big King. É um sanduíche parecido com o do concorrente, mas por consequência as pessoas comentaram muito e a primeira fase da campanha era muito sobre, o BK batendo aí no concorrente, etc, etc. Por isso a gente sempre busca uma comunicação que seja ousada, que seja jovem e que esteja alinhada com os assuntos que estão em pauta no momento. Então essa frente de criatividade, eu acho que ela permite a gente a conseguir resultados de mídia orgânica muito maiores do que qualquer outra marca, de maneira geral, conseguiria, né? E para isso, você precisa ter uma tolerância grande a risco. Não adianta você achar que é que nem bolsa de valores, né? É que nem qualquer coisa na vida. Quanto maior é o risco, maior pode ser a perda, mas maior pode ser o ganho também. Eu acho que tem horas e horas para a gente se comparar ao concorrente. Eu sou bastante contra fazer comparações ou brincadeiras gratuitas. Eu acho que a gente tem que sempre ter um propósito por trás, e não tenha dúvida, a imensa maioria das provocações que a gente faz são calculadas e a gente tem, claro, o ganho que a gente quer ter, mas tem uma lógica clássica aqui de Davi e Golias. Puxa, o que eu diria aqui é assim, ninguém melhor do que vocês mesmos vão saber qual é o diferencial que você tem no teu produto, porque você bota o teu coração ali na tua operação, no desenvolvimento do seu produto, na tua marca. Então ninguém vai saber melhor qual é o seu diferencial. No momento em que você tiver isso muito claro e somar isso a o que as pessoas, o seu consumidor quer, não tem muito como isso não dar certo. Então, a hora que você entende claramente o que a pessoa está buscando quando ela está no Instagram, quando ela está no Facebook,
quando ela está no TikTok, quando ela está no Twitter, e qual é a relação que ela tem com a tua marca, com os teus produtos, isso facilita demais a assertividade. Mas demais, né? E aí por isso que volta de novo o ponto que eu comentei anteriormente, de aprender fazendo. Vai fazendo, porque naturalmente as pessoas, se elas não gostarem, elas vão puxar a tua orelha. Elas vão comentar, elas vão criticar, elas vão denunciar, elas vão fazer alguma coisa nesse sentido, e que você vai olhar e falar assim, ops, deu ruim, isso aqui não funcionou. Nossa, que incrível, eu fiz um post agora e deu um baita engajamento, em 1 hora eu já estou com um recorde de likes. Tenta entender, tenta dissecar essa sua ação, essa sua comunicação, para você entender o que deu certo aí de fato. E tenta se colocar no lugar do seu consumidor. Ah, puxa, eu abri o delivery agora. Pede o seu delivery, pede para as outras pessoas pedirem o seu delivery, pessoas que moram mais longe, que vão levar mais tempo, vê como é que chega, faz um comprador misterioso ali, olha os reviews, fica olhando ali no iFood, no Uber, no Rappi, como é que as pessoas estão falando, tenta se colocar no lugar do consumidor. Eu acho que uma coisa que às vezes falta muito para a gente é conseguir sair do nosso papel de marca, de empreendedor, empresário, e se colocar no lugar do consumidor ali. Então, o que eu diria de aprendizado é assim, treinar o olhar para ler e ouvir muito bem as pessoas que estão ali se relacionando com o seu conteúdo na internet. É incrível. E use e abuse de ferramentas disponíveis online. Né? Como eu falei, Google Trends, usa a busca ali do próprio Twitter para entender o que as pessoas estão falando de determinados assuntos, vai numas hashtags no Instagram para ver o que está acontecendo, né? Você consegue estar muito mais municiado ali de informação para poder dar um show aí nas redes sociais e na comunicação do teu negócio. Agora, trazendo para um universo um pouco mais prático, entenda o seu consumidor, entenda profundamente a sua audiência. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o grupo de WhatsApp. A gente sabe muito bem quem a gente é no grupo família, quem a gente é no grupo de amigos da escola e quem que a gente é no grupo do trabalho. Muito provavelmente, algumas das mensagens que a gente mandaria para cada um desses grupos não fariam nenhum sentido quando tirado de contexto. A gente, como marca, tem uma mania de achar que tudo que é legal para a gente vai ser legal para os outros. Não. Se coloque no lugar das pessoas que estão ali do outro lado do grupo, que estão vendo aquela mensagem. Então, quanto mais próximo estiver do consumidor, melhor. Porque aí a essência da tua marca você vai falar, ele entendeu errado. Eu não estou conseguindo transmitir isso. Pô, eu tenho um super diferencial aqui e, de alguma forma, eu não estou conseguindo transmitir isso. Então, aí o problema já está claro. Agora é a hora de você começar a determinar a solução. Então, é meio que o que você quer comunicar como experiência, como marca, versus o que as pessoas estão ganhando. No momento que você tiver com as duas coisas iguais aqui, com certeza você vai conseguir ter um resultado melhor. E se não tiver, é porque talvez a sua referência do que você quer ser não é boa o suficiente para essas pessoas. Então vamos procurar ter um repertório maior de outras experiências, pegar os concorrentes e aprender. É assim, eu quero muito engajar uma pessoa e não vou botar mídia, eu quero fazer um stories, por exemplo, no Instagram, de forma orgânica, e aí você vai lá e faz um layout bonitão lá do teu restaurante, coloca lá. Pô, imagina que os seus amigos, eles estão olhando stories, de repente tem, o meu amigo aqui no final de semana, aí tem a Anitta passando, aí tem alguma coisa de alguém que postou do BBB, aí de repente tem lá um visual, um JPEG azul, cheio de produto recortado ali, você fala, cara, imediatamente a pessoa fala, eu tô aqui no meu momento de entretenimento, eu não quero isso, pula. Muitas vezes, quando você está querendo fazer algo que é mais ousado, e de novo, partindo ali do princípio de que tudo que a gente faz, a gente tenta trabalhar com uma criatividade na veia, né? E por consequência, de novo, tendo tolerância grande a risco e tendo bastante ousadia. Muitas vezes a gente navega em mares nunca antes navegados, né? Então a gente está sendo literalmente inovador. Quando você é literalmente inovador, você não tem ideia de como pode ser a resposta. Foi espetáculo. Felipe, a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Expondo na Vitrine. Para começar, eu queria escutar de você um aprendizado. O maior aprendizado que você já teve? Puxa, o melhor aprendizado que eu já tive... É que eu tô falando tanto disso, é que para mim o principal... é que para mim o aprendizado tem a ver não só com o aprendizado pontual, sabe? Para mim tem a ver com essa visão, sabe? De não olhar como certo e errado, e sim deu certo e não deu certo. Até porque você consegue tirar um pouco do pessoal do assunto. Porque quando você leva muito assim, isso não deu certo, é culpa minha. Isso deu muito certo, é culpa minha também, né? Eu que sou
o dono dessa história. Não, funcionou ou não funcionou? Se não funcionou, às vezes tem algum detalhe ali que você pode corrigir. E eu acho que esse tipo de coisa é fundamental. A gente nunca vai se sentir constrangido. A gente vai pegar, vai fazer, e se ficar esse silêncio, tudo bem. Vamos em frente e vamos aprender com isso. Então, também inovar está na essência do BK também, para a gente tentar buscar ter essa ousadia. E algo que eu acho que todo mundo deveria ir atrás disso. Se você entende esse processo por trás de uma publicação com maior engajamento, fica muito mais fácil de você replicar. Da mesma forma como se você descobre o que do processo fez com que você tivesse poucos likes, também fica mais fácil de você evitar, né? Então tem que ver não como uma sorte do destino, mas como um processo de construção, correto? Exato. E tem um negócio que, assim, por que vocês acham que tem tanta selfie nas redes sociais? Porque selfie dá audiência. E aí, gostou desse trecho? Então acesse o link na descrição e escute o episódio completo. Te espero lá!